Salve, salve, torcedor Cruz Maltino. Eu tô na área de novo, como eu tinha prometido. Se pintasse novidades em relação ao Vasco da Gama no dia de hoje, eu estaria aqui ou em minhas redes sociais. Então resolvi aparecer aqui pra gente dissecar tudinho. Tem fumaça branca em São Januário, fumaça branca sobre novo treinador, sobre reforços encaminhados e muitas outras coisas que estão por vir. E por isso estou aqui, para a gente desenhar tudinho para vocês. Mas antes de mais nada, já te peço aquele like nesse trabalho, compartilhe o conteúdo do amigo, se junte a nós nessa plataforma, seja mais um inscrito no canal e deixe o Detetives lá em cima, no lugar onde ele merece, com aquele jornalismo de verdade, o jornalismo raiz, tudo apurado. Bom, meus amigos, vocês se lembram, né? Eu tinha feito um vídeo hoje pela manhã falando da dificuldade em trazer um treinador depois da negativa do Renato, mas que o Vasco ainda buscava, né, um novo comandante aí para 2025, apesar desses obstáculos todos, até para poder destravar o planejamento de 2025. O Vasco tinha algumas situações caminhadas, tinha nomes na gaveta, nomes de jogadores, mas precisava da quiescência, né, do novo técnico para seguir adiante. E na tarde e noite de hoje, eis que surgiu com força o nome de Fábio Carrilli, campeão pela Série B com o Santos, né? Um nome que já aparece aí com uma grande rejeição por parte da torcida, nas redes sociais, muitas reclamações, a gente ainda vai comentar isso aí, vou dar a minha opinião sobre esse nome aí já, mas fato é que Fábio Carrilli já aparece com uma grande rejeição e é o treinador do Vasco. Agora à noite, antes de eu entrar no ar, o Vasco oficializou o acerto com o Fábio Carrilli, né? Ele que já foi campeão pelo Corinthians, fez um bom trabalho por lá, depois ficou sumido, foi para o Japão e pegou esse trabalho recente do Santos, onde, incrivelmente, foi demitido, né? Porque a torcida do Santos não gostava do desempenho do Santos em campo com o Fábio Carrilli, atuações muito irregulares. Mesmo assim, entre trancos e barrancos, o Santos conseguiu chegar aí à classificação para a Série A novamente e ser campeão da Série B. Mas o Carrilli foi vaiado nos últimos jogos aí do Santos e foi inclusive demitido por lá mesmo com o acesso. E é esse treinador que o Pedrinho, toda a diretoria, viram aí como um perfil para encaixar nesse time do Vasco para 2025. O Vasco tinha o Renato Gaúcho, né? O Renato que hoje foi em suas redes sociais aí, agradeceram o convite do Vasco, agradeceram o convite do Santos, alegando que queria descansar nesse momento, mas fato é que as cifras, né, salariais aí do Renato ficaram incompatíveis com o que o Vasco gostaria de pagar. Para sair por cima, o Renato, óbvio, vai falar que foi por conta dessa situação familiar. Também, mas as cifras também pesaram bastante. E fato é, então, meus amigos, que Fábio Carrilli será o treinador para a temporada 2025. A princípio, ele chega com um contrato de 1 ano. O Fábio, que é representado pelo Paulo Pitombeira, que também tem atletas do Vasco, né? O Léo Jardim, o João Victor, e ele inclusive participou também aí da intermediação aí da vinda do Maxime Domingos para o Vasco. Enfim, fato é esse, Carrilli está chegando aí, vem com auxiliar, vem com um preparador físico, chega aí com um analista também, enfim, uma comissão técnica nova aí, e já botando aí o dedo em algumas contratações que a gente vai falar já para vocês. Mas antes eu gostaria de saber a opinião, né? Eu gostaria que vocês comentassem aí, porque Fábio Carrilli já chega aí com uma grande rejeição, muitos torcedores aí reclamando, e com razão, eu vou dar até a minha opinião, né, sobre este nome. Eu acho que o Vasco tem que ter pensado fora da caixinha, trazendo um treinador com conceitos modernos, com trabalhos sólidos e que tivesse aí desse um horizonte para o Vasco em termos de dimensão para 2025. O Carrilli, ao meu ver, não é esse profissional, né? Com todo respeito ao Carrilli, mas não é esse profissional. Eu acho que ele já chega no Vasco com um prazo de validade, digamos assim, porque
É um trabalho que já chega aí com uma rejeição. O seu último trabalho no Santos foi muito ruim, entendeu? E foi numa Série B, né? Um desempenho muito abaixo dos demais. E teve todas as críticas ao trabalho, tanto que ele não ficou por lá, né? Isso numa Série B. E eu acho que o Vasco tem que pensar grande. O Vasco tem que pensar num treinador de maior envergadura, um trabalho mais sólido, com conceitos modernos. E, ao meu ver, o Carrilli não preenche esse requisito. O Vasco acredita que ele preencha porque é um treinador que conhece o futebol brasileiro, que sabe montar aí equipes defensivas, né? Porque o problema do Vasco foi muito nessa parte defensiva, e pinça vez ou outra alguns jogadores de base aí para incrementar o seu trabalho. Então, meus amigos, a minha opinião é que o Fábio Carrilli não foi um bom nome. Acredito que o Vasco poderia ter pensado melhor, poderia ter pensado maior em relação a um treinador, e demorou muito para conseguir aí um óbvio, um simples, porque dava para ter ido mais além. Mas é o que eu digo, o Vasco estava com um patamar salarial, não quer gastar muito, e o Carrilli acabou preenchendo todos esses requisitos, tanto do perfil como também do perfil financeiro. Carrilli chega logo e já está participando aí das reuniões ativamente com o Vasco aí, dando aval para algumas contratações. E eu vou citar duas que praticamente foram encaminhadas aí. São jogadores que só faltam assinar o contrato. O primeiro, o zagueiro Lucas Freitas, que disputou o Campeonato Brasileiro pelo Juventude. Ele que é jogador do Palmeiras, né? Se destacou na base. O Palmeiras emprestou o Lucas para a equipe do Juventude, e o Lucas fez aí cerca de 15 jogos no ano com o Juventude. Não jogou muito, entendeu? Foi alguns jogos só, tanto que na Série A não fez todos os jogos com a equipe do Juventude. E mesmo assim o Vasco trouxe esse jogador, e para ficar 3 anos. O que pesou nisso aí? Jogador jovem, canhoto, que o Vasco está precisando, que possivelmente o Léo deve ser negociado. E, acima de tudo, o Vasco não vai pagar nada, né? O Corinthians, o Palmeiras, aliás, diga-se de passagem, cedeu o jogador, ainda deu 50% dos direitos para o Vasco, vai dividir junto com o Palmeiras, e o Vasco, então, vai só pagar o salário, não vai pagar empréstimo, não vai pagar nada, um simples empréstimo. Então, ele já chega aí por 3 anos só com o pagamento de salários. Isso tudo aí, aliado à necessidade de contratar um jogador para a zaga, o fato do jogador ser jovem, já jogou no Flamengo, jogou no Valladolid, enfim, por essa experiência aí, a diretoria achou que o Lucas Freitas se encaixa. E, inclusive, tem até uma curiosidade nessa história. O Grêmio estava interessado no jogador, né? O Grêmio estava interessado no jogador. E quando procurou a equipe do Palmeiras para tentar negociar, soube que ele já estava negociado com o Vasco. E aí o Grêmio teve que tirar o time de campo, abaixou a cabeça, tirou o time de campo, recuou na negociação, porque o jogador já estava praticamente selado aí a sua ida para o Vasco da Gama. Então, mais um zagueiro, e nas próximas horas o Vasco vai tentar aí também anunciar mais um outro zagueiro aí, porque o Vasco quer mais zagueiros para sua estrutura, porque provavelmente outros jogadores vão sair em relação a zagueiros. E agora vamos para um outro jogador aí, o Tietê. Tá lembrado? Vídeos atrás, lá no início de dezembro, quando eu falei que que esse nome estava no radar, que é um nome que o Vasco tinha interesse efetivo, e eu buscava incessantemente os empresários do jogador que viam as minhas mensagens e não respondiam. Eu tentava ligar e não me retornavam. Isso era prova suficiente de que tinha alguma coisa aí no ar. E tinha. O meu faro estava certo. Tietê estava meio que apalavrado com o Vasco. Só que, naquela ocasião, disputava um Campeonato Brasileiro e disputava aí uma final de Libertadores, ainda tinha um Mundial, e com isso o Tietê eles não podiam falar nada, né, para a gente, para nós jornalistas, sobre uma possível transação. Então o Tietê tinha um contrato a cumprir, estava acabando já com o Botafogo liberou o jogador, e aí agora sim, com a contratação do Carrilli, né, o Vasco tendo um técnico, se chegou aí
destravou a negociação, chegou num acordo e o Tietê também está chegando para o Vasco, volante, que tem experiência, acredito que vai agregar aí em relação ao elenco do Vasco, né? Um jogador bastante rodado, então o Vasco ganha nesse sentido. Agora, já sobre o zagueiro, eu não tenho aí um bom histórico. Eu conversei com alguns colegas gaúchos que não me passaram boas análises sobre o jogador, não. É um jogador não com uma estatura muito alta aí, um jogador meio técnico, canhoto, mas não vinha sendo muito utilizado, né? Lá no Sul tem até essa estranho, né? Ele ter vindo para cá ainda com 3 anos de contrato. Então, não é um jogador que me enche os olhos. Eu acho que o Vasco tem que pensar mais alto, mesmo que venha para compor elenco. O Vasco tem que buscar sempre jogadores melhores, porque com jogadores melhores é que faz um elenco aí rodar, ainda mais numa temporada como essa, que a gente vai ter Sul-Americana, a Copa do Brasil, Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro. Enfim, meus amigos. E olha, nas próximas horas, mais jogadores vão vir à tona. O Vasco tinha deixado algumas negociações aí meio que apalavradas, meio que quase certas, e agora começam a ser aí destravadas essas transações. Vamos ficar de olho que logo, logo outras contratações serão anunciadas. Portanto, meus amigos, essas são as informações de hoje. Fábio Carrilho, novo treinador. Lucas Freitas, zagueiro, chegando. Tietê, volante, chegando. E é isso. Vamos aguardar aí que a gente agora tenha mais qualidade nas contratações. Bom, em breve eu estou de volta. Nesse dia 20 de dezembro, amanhã eu vou fazer anos. Não garanto que eu vou estar aqui, né? Vou tentar tirar uma folguinha aí, porque esses dias aí foram muito angustiantes, muito estressantes. Mas tendo algum fato novo, assim, que vale a pena a gente chegar aqui, eu faço o possível, toda a força para vir aqui para dialogar com vocês. Mas eu agradeço aí a audiência, um grande abraço e até amanhã.